Manhã. O tema que Deus colocou no meu coração para a gente conversar um pouquinho é sobre a gente ter prazer na lei do Senhor. Se você puder abrir sua Bíblia, está lá no Salmo 1, Salmo 1. Vamos ler o Salmo 1? Salmo maravilhoso, Salmo de Deus. Eu tenho pregado para vocês que eu acredito firmemente, 100% na parceria entre Deus e nós, e o homem e a mulher. Eu acredito que se você não fazer a sua parte em relação aos seus pensamentos, em relação ao que você precisa resolver, as suas conversas difíceis, nada vai acontecer na sua vida. Eu acredito profundamente nisso. Mas eu acredito também, aliado a isso, que se você for tentar fazer isso sozinho, usando a palavra de Deus como uma filosofia bonita, com valores legais, você não vai conseguir. Por quê? Porque existem pelo menos 3 coisas lutando contra você, que é a tua carne, que é o mundo, o sistema do mundo e o diabo. E se você for tentar enfrentar esses 3 caras sozinho, muito provavelmente você vai até começar bem, mas ao longo do tempo, como acontece com uma palestra de autoajuda, por exemplo, que você sai de lá motivado, a tua motivação vai caindo, porque fica só aqui. Então, algo que eu tenho para mim que é excepcional, que é a pedra de toque do cristão, é o relacionamento. Para mim, o relacionamento com Deus é uma das coisas mais importantes que tem. Além de você fazer a sua parte, óbvio. Se você tem um relacionamento, se você tem prazer em estar com Ele, se você tem prazer em estar com Deus, eu acredito que o fato de você estar próximo dEle traz o mundo espiritual benigno para trabalhar ao teu favor. Ele vem te atender, porque você tem proximidade. E isso a gente pode ter como base qualquer tipo de relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento aonde eu tenho uma profunda comunhão com uma pessoa, eu posso pedir o que eu quiser. Eu posso rasgar o meu coração, eu posso mostrar quem eu sou de verdade. Porque essa pessoa, ela simplesmente não vai me julgar. Ela vai me apoiar. E a Bíblia fala que é melhor 2 do que 1. Então, esse nível de relacionamento é que, de vez em quando, eu acho que as pessoas que estão andando com Cristo deixam um pouco pelo caminho. Entendem que tem que ir na igreja, ok? Entendem que tem que fazer um monte de as coisas relacionadas à religião, ok? Mas aí vai fazendo um monte de coisa, aí essas coisas que a gente faz, elas se tornam rotineiras. Então é rotineiro ler a Bíblia, é rotineiro orar, é rotineiro na igreja, é rotineiro no PG. E quando eu deixo isso simplesmente na minha rotina, mas isso não tem o calor do relacionamento, e aí a parte relacional de Deus é o Espírito Santo, se a gente não tem esse calor, as coisas ficam muito duras na vida. E aí a gente vê um monte de gente, cristão dentro da igreja, mas andando com fardos que são terríveis. Se você tem um relacionamento, eu quero afirmar para você, não é o tamanho do teu fardo. Não é. E eu falo isso não é porque eu aprendi a Bíblia simplesmente, ou porque... Não. É por experiência própria. Não é o tamanho do teu fardo que faz você ser feliz ou ser triste, que faz você ganhar ou perder, que faz você ter uma vida mais tranquila ou uma vida de só luta, de segunda a segunda. Não. É o nível, a profundidade do relacionamento que você tem com Deus. Eu falo isso por experiência. Quanto mais profundo o seu relacionamento, não importa o fardo, mais ele vai dar graça para você suportar. Mais ele vai te dar força para suportar, mais ele vai carregar você. E eu acredito que esse relacionamento, ele não pode ser algo só formal. Tudo bem? Como vai? Espírito Santo, bom dia. Tem que ser algo de pai mesmo, sabe aquele negócio assim, que só o filho e pai entendem. E tem um componente em todo relacionamento que é importantíssimo. Todo relacionamento, ele tem que dar para você foi construído assim, ele tem que te dar prazer. Ele tem que te dar satisfação. Se um relacionamento não te dá satisfação, cara, eu tenho satisfação em estar do lado dessa pessoa. Se não te dá satisfação, não, você está enrolado. Porque vai ser um relacionamento formal. É um relacionamento que tem que ser o chefe, por exemplo. É um relacionamento que tem que ser o cliente.
que é uma negociata simplesmente. Mas se esse relacionamento, cara, te dá prazer, eu adoro estar perto dessa pessoa. Nossa, eu gosto da voz dela, eu gosto da forma como ela fala, eu gosto. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar completamente. E o Salmo 1 fala sobre isso. Muito provavelmente, vamos ler? Muito provavelmente na sua Bíblia está escrito assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que ele fizer, ele prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o injusto não subsistirá diante do juízo, e nem o pecador na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém. Meu pai me fez decorar esse salmo com 6 anos de idade. Eu nunca mais esqueci. Queridos, a palavra de toque que eu quero falar para você está no Salmo 1 e o verso 2. O prazer na lei do Senhor. Esse salmo, só para a gente colocar dentro do nosso contexto, o livro de Salmo, eu já falei algumas vezes, ele é o inário hebraico, ele é o inário judeu, tá? Então eles cantam esse hino, tem as poesias que Davi e os demais levitas fizeram. O Salmo 1, ele é um salmo introdutório. Então ele faz uma introdução do que tem para frente, os 150 salmos que tem. Então ele fala de praticamente tudo que você vai encontrar dentro do livro de Salmos. Ele fala muito do justo e do ímpio. Você pode ver que o livro de Salmos fala muito de justo e de ímpio. Ele fala do tamanho do nosso Deus. Ele fala sobre aquilo que acontece quando você consegue andar, quando você resolve andar no caminho de Deus, e aquele que resolve andar no caminho das trevas. Então esse salmo ele é a introdução, e ele faz um elogio à palavra de Deus. O livro de Salmo, é muito convergente com a palavra de Deus. Ele elogia muito a palavra de Deus. Não só Deus, mas a sua palavra, aquilo que sai dele. E se a gente pegar João capítulo 1 e o verso 1, você vai ver que o verbo é o próprio Jesus Cristo. Então, João fala que o verbo de Deus é Jesus. E o salmo, ele elogia demais o verbo de Deus, a palavra de Deus. Então, ele é um salmo, ele é uma revelação que os salmistas tiveram para falar da pessoa de Jesus. Tá bom? Que ele é considerado a palavra de Deus para nós. Nesse salmo, a palavra de toque que eu quero trabalhar com vocês hoje é essa questão do prazer. Uma palavra que talvez na nossa era contemporânea, ela é usada de uma maneira um pouco chula. Porque as pessoas pensam em prazer como algo exclusivamente materialista. Então a pessoa pensa em prazer, ela pensa na imoralidade sexual. A pessoa pensa em prazer, a pessoa pensa naquelas pessoas nos bares enchendo a cara e usando todo tipo de droga e fazendo seus vícios. A pessoa pensa em prazer, ela pensa naquela pessoa que está linkada ao consumismo, que ela quer materialismo, ela quer consumir. A pessoa pensa em prazer, ela pensa ela lá em Dubai, ela lá nos lugares mais maravilhosos do mundo e tal. Então ela é uma palavra um pouco usada de uma forma errada na nossa sociedade. E por que isso acontece? Porque o inimigo de nossas almas, ele nunca cria nada. O diabo não tem o poder de criar. O poder que ele tem é deturpar aquilo que foi criado. E assim como N coisas, ele também deturpou essa palavra. Porque quem criou o prazer, na verdade, foi Deus. E o prazer ele é tão importante quanto o fato de você comer e você se proteger. Todo ser humano que não tem satisfação, ele abre a mão da própria vida. Porque faz parte da nossa necessidade a gente ter satisfação, a gente ter, em tudo aquilo que a gente faz, a gente ter prazer.
Mas aí o diabo, sabendo disso, ele pegou essa palavra e ele deu origem a uma filosofia. Não sei se vocês já tiveram contato com isso, mas a filosofia do hedonismo. Alguém já ouviu falar sobre hedonismo? O que é o hedonismo? Hedonismo é uma filosofia grega que vem da Grécia, obviamente, e que a palavra hedon significa prazer. Então foi criada uma filosofia em cima da palavra prazer, hedonismo, que ela significa o quê? Qual que é a proposta dessa filosofia? A proposta dela é afirmar para você que todo o propósito da existência humana, ele está em cima de ter satisfação, da autossatisfação. Essa proposta, ela ignora que exista um mundo espiritual. Então, não existe nada antes, eu vim do acaso, eu vivo a vida e a hora que eu morrer acabou. Então é só o material que existe. Dentro desse material, o teu propósito é ter prazer. O teu propósito é ter satisfação. É a autossatisfação, é o auto prazer. E nessa busca, ela foi incorporada ao pensamento humano. E como a gente sabe, nós somos o resultado de muito tipo de cultura, de muitas filosofias, do aprendizado na escola, do aprendizado dentro de casa. Nós somos o resultado de tudo isso. E essa deturpação, que é onde ele fala que não existe o mundo natural, mas existe somente um único objetivo, você se dá prazer, essa filosofia não questiona a forma como você tem prazer. Então, se eu tenho prazer na imoralidade sexual, não importa, porque o objetivo da vida é você ter satisfação. Se eu tenho prazer em algum vício, não importa, porque o objetivo da vida é você ter satisfação. Se eu tenho prazer usando as pessoas, não importa, porque o objetivo é você ter isso. Porque depois que você morrer, não vai acontecer absolutamente nada. Então, essa deturpação dessa palavra traz esse contexto e a forma denegrida como a gente entende essa palavra. Mas só que quem criou, como eu afirmei, não foi o diabo. Ele deturpou, quem criou foi Deus. Por quê? Porque Deus sabia a necessidade que nós temos em nós nos satisfazermos. E aí a gente então, agora, no nosso tempo contemporâneo, a gente vem para a igreja. A gente vem para a igreja, a gente vem para a casa de Deus com muita coisa do mundo constituído dentro da nossa cabeça, construído aqui. E parte daquilo que a gente tem que fazer é quebrar as barreiras ou os antigos significados que o mundo lançou sobre a nossa vida e começar a entender novamente as palavras e começar a entender a forma de pensar do ponto de vista de Deus. Porque Deus, ele não tem a proposta de te ensinar uma filosofia nova, o cristianismo com valores e etc. Ele não tem, como eu afirmei algumas vezes, o propósito de te dar um estilo de vida nova. Não, muito pelo contrário. Ele tem a proposta de te desconstruir completamente e te construir de novo. É muito grave isso, porque ele tem a proposta de desconstruir, de quebrar, de destruir realmente toda a nossa estrutura no que diz respeito ao nosso conhecimento mundano. E construir a gente novamente como uma nova pessoa. Por isso que ele usa a proposta de velha pessoa e nova pessoa, velha natureza e nova natureza, porque são coisas distintas. Que sofre a morte realmente da velha natureza e o começo de uma nova natureza. Essa é a proposta de transformação profunda que Deus tem para nossas vidas. Dentro dessa proposta, uma coisa que a gente tem que saber, que a gente precisa fazer, é ressignificar muita coisa na nossa vida. A gente tem que ressignificar a nossa dor. A gente tem que ressignificar o nosso sofrimento. A gente tem que ressignificar a nossa liberdade. A gente tem que ressignificar a forma como eu me relaciono com as pessoas. A proposta de Deus, ela vem cobrindo a gente e nos ajudando nessa reconstrução. E muitas vezes a gente é colocado de frente com algumas coisas que são difíceis na nossa vida. A gente é colocado de frente com algumas barreiras. Por quê? Porque a gente tem que sim, que dar uma resposta diferente para isso que eu estou vivendo. Então ele te ensina na igreja, ele te ensina a partir da sua palavra e aí ele te coloca de frente com a sua adversidade, para você dar uma resposta diferente. Não uma resposta com a velha natureza, mas uma resposta de alguém que está sendo reconstruído, à imagem de Deus, a nova natureza. Por isso que alguns tipos de pensamentos
não tem sentido mais com a Bíblia. E ela bate de frente realmente. Porque ela está fazendo uma outra proposta de vida para a gente. E dentro dessa ressignificação, o prazer precisa ser ressignificado dentro de nós também. Precisa ser, a satisfação precisa. Porque se eu venho para a igreja com essa visão hedonista que o mundo tem e que eu, querendo ou não, me contamina de alguma forma, porque muito provavelmente eu passei a maior parte da minha vida procurando o meu prazer, procurando a minha satisfação, seja no emprego, seja com as pessoas, seja no que eu tiver, nas coisas materiais, procurando a minha satisfação. Aí eu venho para a igreja e eu tenho o contato com a palavra de Deus. Eu tenho contato com seus valores, com seus princípios. E aí, no começo, parece tudo bem, porque eu venho carregado de problema. Nossa, eu venho carregado de problema. E aí Jesus é o Jesus que fala, quem está cansado e oprimido, vem até mim. Aí eu vou até ele, beleza. Eu vou até ele, eu sinto paz, eu sinto que ele realmente quer me abençoar, que ele quer dar uma vida diferente para mim. E aí as coisas começam a fazer o quê? A melhorar. As coisas começam a melhorar. Só que nessa de começar a melhorar, ele então faz assim, bom, você viu que é bom andar comigo, ok. Agora, vamos desconstruir o mundo dentro de você para construir o novo? Nossa, gente, aí cai a casa. Porque aí ele começa a pedir para a gente fazer algumas coisas que não tem sinergia, convergência com o que a gente fazia lá fora. Aí eu falo, mas eu vou abrir mão disso. É tão gostoso. Mas eu vou passar a fazer isso. Poxa, mas eu vou ter que levantar cedo para ir no TR. Mas eu vou ter que ir no PG. Mas eu vou ter que ler a Bíblia, eu vou ter que orar. Difícil. E aí a gente chega em qual contexto? Que servir a Deus é difícil. Depois de tudo que ele fez, a gente chegou assim, a gente não está nem estabilizado, a gente mais ou menos chegou, aí a gente vê as cobranças que tem, porque são cobranças que mudam a gente realmente, e a gente fala assim, poxa, é difícil. E aí se a gente não descobre o poder do relacionamento com Deus, a gente começa a viver uma vida de obrigação, uma vida de peso, aonde, puxa vida, nossa, na igreja é peso. Queria dormir mais tarde, até mais tarde, hoje no bingão, é peso. Gente, você tem que colocar, o pastor fala, né? Deus na tua rotina, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Até uma coisa que a gente parou de fazer, né? Porque a gente vê que não estava dando resultado nenhum. Tem que parar, mas ler a Bíblia, nossa, eu tenho tanta coisa para resolver, minha agenda é tão pesada. E aí a gente começa a pensar na Bíblia como um peso. Deus, as coisas que Ele pedem, nossa, vim de terça-feira no curso de santidade, misericórdia. É peso. Por quê? Porque eu vejo a palavra de Deus, aquilo que Ele pede para que eu mude, não como prazer, mas como uma obrigação. Porque essa palavra, ela vem contrastar, ela vem contra o meu entendimento sobre prazer. Prazer para mim é descansar. Para mim prazer é o meu lazer. Para mim prazer é... Pensa numa coisa prazerosa. Muito provavelmente é prazer numa viagem, numa coisa assim diferente. Agora, estar na presença de Deus. Só que aí aparece um salmista doido para falar assim, o meu prazer está na sua lei e nela eu medito de dia e de noite. Você fala, nossa, cara, como é possível isso aí? Como que eu linko uma coisa com a outra? E realmente, gente, se o teu relacionamento com Deus não tiver prazer, não tiver satisfação, você não consegue andar com Ele. Você vai andar com uma religião durante 20, 30 anos da sua vida, ou seja lá quanto for. Mas você não consegue ter prazer, satisfação. Você cumpre porque você é um cara regradinho, uma pessoa regradinha, mas você não consegue ter prazer. Deus não pode ser peso. Andar com Deus não pode ser peso. E aí é uma coisa que cada um de nós tem que fazer uma reflexão pessoal, porque não é uma reflexão que leve em conta o meu cônjuge, ou o meu filho, ou as pessoas que eu amo. É uma reflexão pessoal. Se as coisas de Deus não dão prazer para você, você tem que parar. E fazer uma reflexão e descobrir aonde isso foi quebrado no teu relacionamento. Porque se isso não te der satisfação, o relacionamento com Deus... Eu não estou falando relacionamento com a igreja, tá bom? É diferente, uma coisa é a igreja, uma coisa é com Deus. Na tua semana, Deus tem que fazer parte, mas não parte assim, eu vou orar porque o pastor falou que eu tenho que orar. Eu vou ler a Bíblia, aí eu leio, não entendi nada. Como é difícil ler a Bíblia. Não. No dia a dia, esse relacionamento tem que te causar satisfação. Porque isso é relacionamento. Isso é relacionamento, dá satisfação. Agora, se não dá, tem coisa errada. Então, eu quero ressignificar você
com você essa palavra prazer, para que esse prazer esteja embutido, essa satisfação esteja embutido no teu relacionamento com Deus. Aí você vai ver, gente, fica muito mais fácil tudo aquilo que Ele pede. Tudo aquilo que Ele pede fica muito mais fácil de fazer. Porque quando eu estou casado com a Liliane, quando ela me pede alguma coisa, se eu vejo aquele pedido como uma obrigação que eu tenho que fazer, nossa, vai ser um peso fazer para mim aquilo. Mas se ela me pede alguma coisa e o meu coração é dela, eu tenho prazer até no pedido dela para mim. Isso é amor. É isso que é amor. Amor não se faz com obrigação, amor faz com doação, com compromisso. Cara, quando a gente descobre isso, não tem mais problema nenhum. Não tem problema que o outro pede, não tem problema, porque assim, ele nem precisa pedir, você vai e faz, porque é amor que está acontecendo. Agora, quando esse relacionamento ele cai na rotina e fica aquela indiferença, e fica aquele negócio de eu quero, não, aí começa a ter as obrigações da vida. Nossa, gente, como fazer coisa obrigada é horrível, é horrendo fazer coisa obrigada. Mas é assim que a maioria das pessoas vivem, gente. Estou falando besteira? As pessoas mantêm casamentos de 30 e poucos anos na obrigação. Na obrigação, eu sei disso. As pessoas se mantêm no emprego durante 20 e tantos anos na obrigação. A pessoa quase que morre a hora que dá a musiquinha lá do Fantástico para começar o emprego amanhã. Cara, é obrigação, vive na obrigação. As pessoas fazem as coisas na vida esperando migalhas de prazer. Então eu resumo a migalha de prazer alguma sexta-feira à noite com meus amigos, algum sábado em alguma curtição, ou então alguma coisinha que eu faço. Não, cheguei em casa, agora eu vou assistir o meu jogo lá, largadão no sofá. Esse uma horinha, meia horinha é o meu prazer, depois eu volto para a minha obrigação. Cara, é horrível viver a vida assim. As pessoas vivem assim. Se você não descobrir o prazer, a satisfação nas coisas de Deus, querido, vai acontecer a mesma coisa com você. Porque a gente está sendo doutrinado, desde que a gente nasceu, de que a gente tem que fazer as coisas por obrigação. É triste pra caramba isso. Só que um cara, muito antes de Jesus vir à Terra, descobriu que essa lei de Deus, que são os seus valores, os seus princípios, aquilo que Ele pede, dá prazer, meu. Agora eu faço uma pergunta para você. E se a gente descobrisse a mesma coisa que ele descobriu? Como seria a nossa vida? Você acha que qualquer telefonema negativo ia te abalar? Você acha que a cura que ainda não veio, que você ainda está recebendo resultado negativo, ia te abalar como tem te abalado? Você acha que alguém que vem para te afrontar ia ter o controle emocional sobre a sua vida como tem tido hoje? Não, cara. Porque o meu relacionamento com Deus é tão melhor que, desculpa, fique você com a sua amargura. Eu tenho coisa melhor. Negativo aqui, ó, estou cancelando todos os contratos. Ok, amém. Eu tenho outra coisa que me dá mais prazer. Já terminei a ligação, tá ok. Eu tenho mais prazer aqui. Esse relacionamento faz a diferença na sua vida, querido. Esse relacionamento te ajuda até em Romanos capítulo 2 e verso 2, que é um versículo nosso aqui no TR. Fora João 8,32, renovar a mente, renovar a mente. Cara, se você for tentar renovar a mente só na tua força, meu amigo, vai ser luta atrás de luta. Mas se você está renovando a sua mente, e se essa palavra, você descobriu o prazer que tem em estar em Deus, acabou. Porque Deus fala assim, abre mão disso. Porque Deus, já abri, porque a tua palavra é muito melhor. Porque você é muito melhor. Eu quero te ajudar nesse sentido. Ajudar a nossa igreja a ter relacionamento com Deus. Gente, eu queria que você tivesse relacionamento. Eu queria rasgar o meu coração, a minha mente, colocar isso na cabeça de cada um de vocês. Para vocês verem o quanto é bom, cara. Você ouve Ele falar com você, você conversa, você lê a palavra de Deus e fala assim, caramba, tá falando comigo, cara. É resposta para mim. Obrigado, Deus, obrigado. É tão gostoso, você ouve um louvor, tá falando comigo. As coisas nessa vida, elas perdem a cor. As adversidades, elas perdem a força de afrontar o meu coração. Porque a gente está em outro lugar. Eu não vivo nessa terra, eu vivo no reino, o reino de Deus.
paz, alegria, justiça. O mundo acabou, eu tenho paz, alegria, justiça. Eu quero afirmar para você com isso que você tem a decisão, você tem o controle de escolher até a realidade em que você transita. Aí você assim, pô, Wagner, você começa a ficar louco. Você tem o poder de escolher a realidade em que você vai transitar. Vou te afirmar com isso. Eu vou provar você. Queridos, hoje, qual que é a realidade que nós vivemos? Principalmente a ver com o nosso país, com o nosso governo. Tem um monte de gente desesperada. Porque se essa previdência não for aprovada, meu Deus do céu, acabou o Brasil. E as pessoas vivem em função disso. Mas deixa eu falar para você, algum tempo atrás, deu um problema na Bolsa, em Nova York, não sei de onde aí, e as pessoas ficaram desesperadas por causa disso. Há algum tempo mais atrás, teve um negócio chamado Primeira e Segunda Guerra Mundial, e as pessoas entraram em parafuso com isso. Há algum tempo atrás, na Idade Média, teve um negócio chamado Peste Negra, e as pessoas entraram em parafuso com isso. Todas as eras têm as suas realidades que a vida propõe, mas tem uma realidade que é perene. Essa realidade é onde o próprio Jesus fala assim, está cansado, vem até mim. Essa realidade que a Bíblia tem para a gente é a realidade suprema. Porque essa realidade não foi abalada na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Essa realidade não foi abalada quando deu problema com a Bolsa. Essa realidade não teve problema, não foi abalada quando teve a nossa crise em 2008. Essa realidade não pode ser abalada agora. Eu escolho qual realidade eu vivo. Se eu vivo exclusivamente na realidade que o mundo me propõe, é lógico que eu vou ficar preocupado. Agora, se eu escolho viver a realidade que a Bíblia tem para mim, cara, não tem coisa que me desestabilize. Isso é maturidade cristã. Isso é relacionamento. Você tendo prazer na lei de Deus, você tem o poder em você de escolher qual realidade você transita. É tudo aqui, ó. Não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. E olha só que interessante para a gente começar a ressignificar isso. Primeiro, o significado de prazer para as pessoas hoje é algo que tem que ser a minha satisfação, a autorrealização, a minha satisfação. A Bíblia não é assim. Sabe por quê? Porque o dia que você entregou a sua vida para Cristo, eu tenho uma notícia para você. Sério mesmo agora. Você morreu. Você morreu e você foi enterrado. Sabe quem assumiu a cadeira principal na sua vida? Foi Jesus. Foi o Espírito Santo que veio morar em você. Agora vamos pensar um pouquinho. Se antes o meu eu estava na cadeira central na minha vida e tudo que eu fazia era para minha satisfação. Uma vez que eu entreguei minha vida para Jesus e o meu eu morreu, meu velho homem morreu, e hoje Jesus, o Espírito Santo, é o centro da minha vida, de quem é que tem que ser a satisfação? Me ajudem. De quem? Não, cara, é sua. Não, deixa Jesus para lá. De quem que é que tem que ser? De Jesus, querido. Eu faço por Ele, eu vivo para Ele, eu sou dEle, eu respiro por Ele, eu faço para Ele, eu vivo por Ele, nele, sempre nele. Para alguns parece um pensamento louco, sabe por quê? Porque a gente está muito no mundo ainda. O mundo ainda manda muito na gente, a gente fala assim, ai, Jesus é o primeiro na minha vida, mas nessa área é eu que tenho que mandar, é eu que tenho que resolver. Quanto mais rápido você assimilar isso, mais você vai ter a oportunidade de andar com Ele. E tudo que Ele fez e faz é para nós. É simples assim. Eu venho com esse pensamento de que eu quero a minha autossatisfação, eu quero que Jesus me cure para mim voltar a viver a minha vida, eu quero que Jesus resolva o meu problema com o meu cônjuge para mim voltar a viver a minha vida. E aí Jesus fala assim, você quer vir após mim? Tome a sua cruz e siga. Nossa, Jesus, você está de brincadeira. Que? Ele fala, toma a sua cruz e me siga. Cruz não é coisa leve, cara. Cruz é um negócio pesado. Ele sabe disso. Eu quero viver a minha autossatisfação. Aí Jesus fala para mim assim, olha só, mas buscai primeiro o
o reino de Deus. Depois o resto eu acrescento. Eu acrescento sua comida, eu acrescento sua roupa, eu acrescento satisfação na sua vida, mas me busca primeiro. Eu, em primeiro lugar. Se isso muda na nossa mente, não na nossa mente simplesmente de conhecimento, mas se isso muda no profundo do nosso coração, você não tem problema de enfrentar o que você precisa enfrentar, porque Deus está na sua vida. Aí começa a fazer sentido. Todas as coisas trabalham juntas para o bem daquele que ama a Deus. Faz sentido. Não é um versículo que você recita simplesmente, é um versículo, é a palavra de Deus que você sente, porque eu não estou satisfazendo a minha vida, eu estou satisfazendo Cristo. Rompe com essa necessidade de toda hora você querer satisfazer você mesmo. É por ter que satisfazer somente eu que casamentos são destruídos. Vivi um tantão com a pessoa, mas agora a nossa conversa não dá mais, porque eu cansei de ouvir isso. Não dá mais nosso relacionamento, porque eu quero uma coisa, ele quer outra. Satisfação individualista, egoísta do mundo. Aonde Jesus falou assim, e serão uma só carne. É a palavra dele que confronta a gente. É aqui que está o prazer, não em viver o que eu quero. Enquanto mais eu viver para me satisfazer, mais eu vou ter problema. Ah, Wagner, então você acha que eu tenho que viver para satisfazer o outro? Não tem nada falando isso aqui, meu querido. Está dizendo que você tem que amar o outro como a si mesmo, mas você não precisa ser tapete de ninguém. Não estou dizendo isso. Você tem que satisfazer a Jesus, ao Deus, ao nosso Deus que está dentro do seu coração. O que o Senhor quer, Senhor? Como o Senhor quer que eu me porte? Nessa conversa que eu vou ter, como o Senhor quer? Me dá as palavras. Eu preciso das tuas palavras para falar com essa pessoa. Senhor, qual é a sabedoria que o Senhor tem para mim hoje? Eu acordei, Deus, obrigado pela respiração. Olha só o que o Senhor quer que eu faça hoje. Peguei a minha agenda, vou fazer a agenda da minha semana. Deus, aonde o Senhor vai entrar aqui para ficar comigo? Esse relacionamento, querido, vai fazer tão bem para você. Porque dentro desse relacionamento vai acontecer uma outra coisa também, que o prazer desse mundo fala para você ter e é uma coisa destrutiva. O prazer, perceba, que essa filosofia ele fala assim, você tem que ter prazer, tem que usar as coisas para você ter a sua satisfação. Aonde começa o meu prazer? Aqui fora. Para mim tentar fechar um monte de buraco negro dentro de mim. A Bíblia não. Ela fala assim, tudo começa aí dentro, aonde o meu espírito está. Quando dentro de você for perene a satisfação que você tem em dar a Cristo, ao Espírito Santo, automaticamente esse prazer ele vai evoluir do seu espírito para a sua alma, da sua alma para o seu corpo, do seu corpo para o ambiente onde você está, do ambiente para comover as pessoas ao seu redor. Essa é a proposta de Deus para a nossa vida. Aí você tem paz aonde ninguém tem. Aí você tem alegria aonde as pessoas têm desespero. Aí você vê a justiça de Deus se manifestando na sua vida, aonde as pessoas só veem injustiça. Porque esse é o reino. Enquanto eu estiver tentando me satisfazer, e mais, com as coisas de fora, mais problema eu vou ter. Se eu mudar isso e entender que a hora que ele fala aqui, eu tenho prazer na tua lei, é aquilo que acontece dentro de mim, e o meu prazer não é, a minha satisfação não é para mim, mas o que eu quero é satisfazer a proposta de Deus, a vida de Deus, os seus valores, pronto, mudou da água para o vinho a minha vida. E prepare-se, porque as mudanças são profundas mesmo. As pessoas percebem a sua mudança, porque não vivo mais para mim, mas vivo para Cristo. Você entende Gálatas, a hora que Paulo fala isso, eu estou crucificado com Cristo. Não é a minha satisfação que eu busco, é a satisfação dele, do reino dele. Quando eu busco o reino dele, querido, todas as outras questões na minha vida se tornam menores. Todas as outras questões. Perceba como nós somos. A gente fica desesperado demais, porque o foco principal daquilo que eu estou dando na minha vida é para algum problema, para alguma adversidade, é para alguma coisa que eu quero. Aí eu quero tanto isso, porque se eu não consigo isso, eu não posso ser feliz. Não, cara, você tem que ser feliz antes de conseguir isso. Isso não pode fazer você ser menos feliz ou mais feliz. Você tem que ser feliz hoje, da forma que você está. Por quê? Porque Deus habita em você.
O Espírito Santo está dentro de você. Se o fato da terceira pessoa, da Santíssima Trindade estar dentro de você não te causar satisfação, você vai começar a ter problema aqui fora mesmo. Porque se eu tenho dinheiro, satisfeito, tenho poder de compra. Se eu não tenho, derrubado. Porque todo mundo tem, eu não tenho. É aqui dentro, querido, que o sentimento de prazer acontece com Deus. É onde a sua vida não pode ser barrada. Aonde não tem lei governamental que te faça sair do trilho. Aonde não tem doença emocional, física, onde não tem ataque que não faça, que faça você sair da presença dele, que faça você ficar derrubado. Eu concordo que isso é um aprendizado, ok? Não existe mágica, tá bom? Wagner, aprendi a ter prazer na lei do Senhor. Eu aprendi. É possível aprender quando você vive para Ele e quando você tem o seu foco naquilo que Ele está fazendo dentro de você. Aí as coisas mudam. As coisas mudam completamente. Então, essa proposta de Deus para as nossas vidas, Ele está falando algo importante sobre o relacionamento. Porque se você olhar para o relacionamento com Deus e não tiver o componente da satisfação, você tem problema. Então Ele está te ajudando. Olha para a satisfação de Jesus, de Deus que mora dentro de você, e olha para a satisfação que acontece dentro do seu espírito, para que ela irradie satisfação para fora. Aí as coisas vão estar diferentes na sua vida. E para isso, Ele dá para a gente 2 conselhos. Está no Salmo, número 1, o verso 1 e 2. Primeiro, Ele fala assim: bem-aventurado, ou seja, muito mais que feliz, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que não se detém no caminho do pecador, e aquele que não... Esqueci a outra parte, mas são 3 coisas. Tá? Que não chega o conselho dos ímpios. Obrigado. O que significa isso? Significa que eu tenho que me afastar do mundo como ele foi para mim oferecido antes de Cristo. Não tem como, gente, não tem como eu viver uma nova vida com Cristo fazendo todas as coisas, indo a todos os lugares, praticando as mesmas coisas que eu praticava quando eu não tinha Jesus. E eu não quero ser aqui religioso e falar que você pode fazer ou não pode fazer, mas o Espírito Santo, que eu tenho certeza mora em você, ele te avisa. Poxa vida, ele me avisa. Ele fala assim: olha, Wagner, de tudo isso que você fazia, isso eu não gostaria que você fizesse mais. Não é um pastor que tem que falar para você, é o Espírito Santo que mora em você. E ele mostra para a gente. Ele mostra para mim, poxa. Não importa o seu grau de conhecimento, ele vai dar um jeito de mostrar. Vai ficar ruim no seu coração quando você fazer aquilo. Poxa vida, não é legal fazer mais isso, não. O que ele está pedindo? Se afasta do mundo. A primeira coisa, a gente tem que conscientemente se afastar. Talvez, não me entendam mal, talvez se afastar até de pessoas que hoje lançam muita coisa dentro de você que é negativa. Para você se fortalecer e talvez voltar algum dia para ajudar elas, ok. Mas nesse momento, se afastar. Alguns locais que não fazem bem para mim. Algumas atitudes que eu tenho em relação às pessoas, em relação a mim mesmo, em relação a Deus, que não fazem bem para mim. Ele fala: Wagner, só se afasta disso. E aí ele fala assim, que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditam, de dia e de noite. Eu quero fazer rapidinho aqui uma figura, eu gosto muito de trabalhar com figura, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Vamos supor que aqui embaixo é o mundo natural. Não é o mundo de pecado simplesmente, é o mundo natural. E aqui em cima é o mundo onde Deus atua, tá bom? 2 coisas diferentes. Você está aqui no mundo natural, como todos nós estamos, e aí você tem que se libertar de alguma mentira, engano ou culpa do diabo. O que você faz, que a gente tem aprendido aqui? Você guerreia na sua mente. Aí chega o pensamento negativo, o que você faz? Eu não aceito isso mais. A hora que você fala, não aceito isso mais, você vem para esse mundo, porque você não está lutando com armas carnais, você está lutando no mundo de Deus. Não aceito, eu repreendo essa mentira, essa culpa, em nome de Jesus. E você faz isso. E muito provavelmente usa algum versículo para fazer isso. Aí, quando você faz isso, porque eu faço também, aquela mentira ela se desfaz.
que a gente faz? A gente volta para cá. Aí eu volto para cá e continuo minha vida no mundo natural. Aí vamos colocar 5 pensamentos do mundo natural. Eu venci aqui, eu venci a mentira do diabo. Aí eu penso que eu tenho que pegar meu filho na escola. Nada disso é pecado. Eu penso que eu tenho que comprar alguma coisa. Eu penso que eu tenho que ir na farmácia. Eu tenho que resolver um problema técnico no meu serviço. Eu tenho que fazer uma ligação para o banco. 5 pensamentos exclusivamente naturais. Depois de 5 pensamentos, a mentira vem de novo. Por quê? A primeira vez que eu lutei, ela vai embora simplesmente e nunca mais volta? Não, querida, vai voltar de novo. A gente sabe que é assim. Ela volta, aí eu vou de novo lá. Opa, agora é a hora de Deus aqui. Eu repreendo em nome de Jesus, eu não aceito isso na minha vida, eu sou uma nova pessoa e tudo mais, beleza. E aí eu luto e eu volto aqui de novo. A minha pergunta é, a hora que você começou a lutar aqui, por que você não fica aqui em cima? Por que você já não fica no mundo de Deus? Por quê, gente? Eu estou dizendo isso porque você luta contra uma mentira aqui e essa mentira ela vem numa intensidade sobre a sua vida, correto? Se você vive só no mundo natural, essa mentira vai voltar com a mesma intensidade. Só que tem um problema. Nós cansamos, sim ou não? É todo dia que você levanta sorrindo para a vida ou não? Não, tem hora que a gente levanta meio baqueado, sim ou não? Se você luta aqui contra essa mentira, você fica só no mundo natural. E aí essa mentira vem, ela pode pegar você meio desanimado, meio fraquinho. E aí você vai ter mais dificuldade de lutar contra ela. Aí você acaba aceitando e o seu dia fica uma macaca. Uma sugestão para vocês. Que tal a gente fazer isso? Chegou a mentira. Vamos lutar contra ela. Vim para cá. Repreenda em nome de Jesus. Eu luto contra isso. Beleza. Eu volto para cá porque eu tenho que continuar minha vida. Então eu pensei, tenho que levar meu filho na escola. Eu tenho que pagar uma conta no banco. Eu tenho que lavar roupa. Aí eu vou pegar um desses pensamentos para mim pensar, isso é meditar na palavra de Deus, pensa naquilo que Deus fala. Por exemplo, o mais conhecido da Bíblia, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu medito nisso. Quando eu começo a meditar nisso, eu saio do mundo natural e venho para o sobrenatural de Deus. Você tem que entender isso. Isso é nível de relacionamento. E eu fico, o que significa isso, hein? O Senhor é meu pastor, cara? Será que ele é um pastor igual ao Luciano Wagner? Será que é isso? Ele fica pregando para mim. O que é o pastor? O que significa que o fato de ele ser meu pastor nada vai me faltar? Só isso, você não precisa ser teólogo. Você só tem que ficar pensando nisso. O que significa isso na minha vida? Olha só, você está ocupando a sua mente com algo que vem de Deus. Beleza. Aí eu penso de novo aqui que eu tenho que buscar meu filho na escola. Aí vem a mentira novamente. Vem a mentira novamente. Você vai ter mais dificuldade para você atuar no mundo de Deus ou menos dificuldade? Menos. Porque você, um pensamento atrás, já estava no mundo dele. Você sobe aqui e você vai falar o quê? Não quero na minha vida, eu decido pensar outra coisa. Não, cara, você vai falar assim para ele. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Aí, a palavra de Deus começa a fazer sentido na sua vida. E não é um monte de escrito que você não entende nada. Porque o Espírito Santo, ele usa como matéria-prima a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não estiver dentro de mim, ele vai usar o quê? Transita mais aqui em cima, querido. É tão gostoso ter relacionamento com Deus. Transita mais aqui. Faça conscientemente. Eu tive que abrir. Hoje as coisas acontecem mais fácil, mas eu tive que abrir na minha agenda. Se você pegar a minha agenda, é escrito lá, ó. Esse momento é o momento de eu meditar na palavra de Deus. Eu tive que fazer isso comigo, conscientemente, para que eu transite no mundo de Deus. E o fato de eu transitar nesse mundo, essas mentiras que vêm me afrontando, elas vão perdendo a intensidade na minha vida, até chegar um momento onde aquilo já não me mata mais. Porque eu não estou lá, no mundo natural simplesmente. Eu transito no mundo aonde Deus transita. Deu para entender mais ou menos? Você não tem que ser teólogo, você não tem que ser um doido, nada. Você só precisa pegar a sua Bíblia, olhar para ela com carinho e trazer algo para dentro de você e ficar pensando nele, como a gente fica pensando em um monte de baboseira durante o dia. A gente pensa ou não? Pensa, gente. Coisa que não vai servir para nada, a gente pensa. Se nesse espaço você abrisse um espacinho para pensar naquilo que Deus fala, a nossa vida seria diferente. Por quê? Porque não é uma questão só do teu esforço,
É uma questão do teu esforço mais relacionamento. Relacionamento com Deus. Muitas pessoas que sabem, a minha mãe passou por um problema emocional muito grande e depois ela teve o problema do câncer. E ela passou por esse problema, gente, que foi terrível, destruidor na vida dela. Nunca tinha enfrentado isso na nossa família. Em todos os momentos, mesmo quando você vê que a gente fica abatido com as coisas que acontecem na nossa vida, eu sempre vi uma pessoa que falava assim, nossa, filho, está doendo, as coisas não estão fáceis, não sei o que vai ser. Nossa, o médico fez um terror na vida dela. E aí ela vinha, chorava e fazia as coisas, depois falava assim, não, mas o Senhor ainda é o meu auxílio. Nossa, e isso traz coisas para você, traz força para você suportar, gente. E muita coisa do que você vai fazer nessa vida, eu sinto muito, é suportar. Porque não é toda hora que a vitória vai estar pronta para você. Essa vitória que você quer, ela tem que ser construída. Enquanto ela é construída, você vai ter que suportar. E como que eu suporto até que essa vitória chegue para mim? Relacionamento. Relacionamento com Deus. Vai fazer a diferença. Você não foi feito para suportar as pressões da vida. Você não consegue, Deus não fez você para suportar. A pressão acaba com você. Mas se você parar de se relacionar com a pressão e se relacionar com Deus que está te segurando, não acontece nada. Porque não é a pressão, é quem te segura. Você está entendendo isso? Eu estou tentando de todas as formas falar para você. Porque se você se relacionar com Deus, querido, isso não vai te matar como você está achando que vai. Não vai te matar. Só te mata se você estiver sozinho. Mas se você tiver um braço forte, como Ele prometeu, que o meu braço forte vai estar a seu favor. Você passa com a pressão que for. Porque não é você que segura a pressão, é Deus que segura a pressão e segura você. E Ele está te convidando mais uma vez hoje. Vamos ficar de pé? Ele está te convidando mais uma vez hoje. Querido, já começou uma semana, mas o dia útil vai começar amanhã. Amanhã, ou a hora que você sair daqui, muito provavelmente as pressões da vida vão cair sobre você. A escolha do ambiente aonde você vai estar é tua. Não tem como ele fazer nada, é tua. Se você escolher viver a pressão sozinho, é lógico que você vai, nesse decorrer da semana, ficar triste, ficar desesperado, não saber o que fazer, querer entregar os pontos, querer destruir o seu relacionamento. É lógico. Mas se você hoje, querido, falar assim, eu tenho a pressão. Eu tenho a pressão. Fica aí, pressão. Como o Senhor é maravilhoso, Pai. A Tua palavra tem sentido na minha vida. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Olha que lindo. Porque Ele tem cuidado de vós. Pai, eu quero sentir esse cuidado. Eu descanso no Teu braço de amor. Porque eu sei que o Senhor ama a minha vida. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu creio nessa verdade. É aqui que eu transito. É aqui que eu estou. O reino de Deus é paz. Nossa, mas eu estou no meio da guerra. Mas Ele disse, é paz. É alegria. E é justiça. Eu folgo nessa justiça, nessa paz, nessa alegria. Aprofunda seu relacionamento com Deus. Vai ser mais fácil você enfrentar isso. Vai ser mais fácil você produzir soluções, produzir resposta para aquilo que você precisa. Se afasta do mundo. Olha que coisa. O mundo nunca contribuiu com a gente. Só roubou a gente. E quando a gente se sente um pouquinho melhor, é para lá que a gente volta. Olha como a gente é. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Olha como a gente é. Policia sua mente. O Espírito Santo está falando assim, Wagner, olha, você tem que abandonar isso, cara.
E para cada um aqui, porque o nosso progresso, nosso processo, ele é progressivo. Em todas as fases do caminho, você vai ter que abandonar alguma coisa para você, com a sua cruz e a Cristo. Não dá para mim carregar a minha cruz e carregar mais uma outra coisa. Entre uma coisa e outra, abandona o mundo, pega a tua cruz e vai para Jesus. Agora a gente só fica pensando que eu não consigo pagar, que não tem dinheiro, meu Deus, não tem dinheiro. Eu só vivo no mundo natural, eu vou emprestar de novo, eu vou falar com o banco, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, cara, vem pra cá. Porque se você já fez aquilo que você precisa fazer, vem pra cá e mora com Deus. A tua morada tem paz. Porque não é o inferno que tem pra nós, querido. É o céu que Ele preparou pra gente. Ele preparou o céu para você e nós temos pregado veementemente aqui. Você não precisa morrer para ir para o céu. Você pode trazer o céu para a tua vida, vivendo no reino dele. E aí você vai encontrar o quê? Eu tenho prazer na lei do Senhor. E na sua lei, o meu coração vai meditar de dia e de noite. Vai meditar na previdência? Não. Na sua lei. Vai meditar na luta? Na sua lei eu vou meditar. É uma mudança que você faz na sua vida, que te leva diante do altar do Altíssimo. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas diante do altar do Altíssimo, só tem querubins falando para ele: Santo, Santo, Santo. Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é tudo o que eu preciso. Ele é a luz. Aonde você quer estar? Eu quero estar lá. Porque eu já lutei o que eu podia fazer aqui. O que eu não posso fazer é Ele que resolve. Então deixa Ele resolver. Nesse momento que você não consegue resolver, vai para Ele e fica lá. Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. E tudo que Ele precisa é encontrar um lugar no seu coração para fazer essa palavra fomentar e produzir vida dentro de você. Vamos louvar ao Senhor nesse momento?